Ignorem a bagunça na minha estante, que a minha vida tá igual. Só que, ainda assim, eu não queria deixar de vir aqui e manter essa constância. Bom, falar de livros, né? Falar dos últimos livros que eu li. E eu vou falar de, assim, os destaques, tanto os positivos e os negativos. Tá aqui uma pilha do meu lado. E deixa aí nos comentários uma coisa que eu tô curioso, porque esse formato é o que eu tô fazendo, né? De falar de vários livros de uma vez. Mas se vocês gostariam de uma resenha mais detalhada, focando talvez em um livro, mesmo que tenha um pouco de spoiler, né? Porque às vezes a gente não vê resenha só pra procurar o que ler, mas também pra ver outras opiniões mais detalhadas do livro que a gente já leu, né? Então, começando com um livro que eu adorei, e eu li em janeiro, que foi, o que é, Doramar e Odisseia, Doramar ou a Odisseia. Eu sempre leio Doromar, se eu falar Doromar em algum momento, me perdoem. Mas esse é um livro que eu gostei bastante. Acho que se você ainda não conhece o trabalho do Itamar Vieira Júnior, eu super recomendo, porque tem essa mesma pegada. Duas pegadas que eu reconheci também no Torturado, né? Primeiro que fala sobre questões raciais. Tá, não tá destruindo a casa, que minha gata fez um barulho. Fala sobre questões raciais, aqui focando muito na figura feminina, né? Então na figura da mulher negra. E também sobre brincadeiras em relação ao momento histórico, né? Como assim? No Torturado, em alguns trechos, você fica um pouco na dúvida do momento histórico em que a história se passa, né? Então, o enredo, ele é de 50 anos atrás, ele é de hoje em dia, de 100 anos atrás. Qual que é o momento histórico exatamente? E eu acho que é no próprio Doramar ou Odisseia, ou não, eu acho que é no Meu Mar Fé, que você tem a figura de uma mulher que ela vai emigrar para o Brasil de um país africano, e ela estava com o marido num container, assim, de um navio de carga, e aí ela meio que, quando eles vão saltar para o mar, ou dá algum problema que eles meio que vão para o mar, e ela chega sozinha ao Brasil, e o marido não tá com ela. E em algumas descrições, em alguns momentos, você fica meio na dúvida. Isso é hoje em dia, né? Hoje em dia que tem essa figura dessa mulher, olhar, que tá imigrando. Ou é também, assim, uma mistura, um relato do momento em que teve o tráfico negreiro, né? Que trouxeram vários escravizados da África. Ela se sente realmente como uma estrangeira nesse país, ela se sente muito solitária. Tem a questão da língua também, que... Para de destruir a casa. Pode ficar aqui se você quiser. Tem a questão da língua também, que ela não encontra pessoas que falam a língua dela. E outra coisa muito legal nesses contos, inclusive se você não ler contos... Eu também não leio muitos contos, mas eu recomendo de vez em quando, principalmente quando você tá, sei lá, voltando a ler depois de muito tempo sem ler, ou se você tá num mês que tá muito corrida a vida, aí você pode ler um conto de cada vez, sem sentir aquela frustração de você começar a ler uma história, você lê, sei lá, 50 páginas, você pode até estar gostando, mas você não tem tempo de continuar, e você esquece os detalhes, você sente que tem que reler, né? Então, os contos podem ser legais nesses momentos mais corridos, né? E... Deu branco. E outra coisa muito legal desse livro, que até Odisseia, né, combina com o filme que tá aí bombando, apesar do diretor ter feito o filme para uma tela específica que só existe em muitos poucos cinemas, mas a Odisseia foca muito em... Tem dois enredos principais, né, que é essa travessia longa, cheia de obstáculos, e tem também o enredo da esposa de Odisseu. Então essa travessia do Odisseu, né, do herói da Odisseia, né, que ele tá voltando da guerra de Troia para casa. E ele vai passar por vários obstáculos no mar. E tem a esposa dele que está guardando por ele. E até tem pretendentes que começam a tipo, essa marido morreu, casa comigo em vez disso. Aí ela começa a tecer um negócio disso, que quando ela terminar de tecer que ela vai casar, mas ela tá só enrolando pra ganhar tempo. Mas tem essa espera. Então, nesses contos, pelo menos um dos dois enredos, ou os dois enredos,
vão ter uma influência direta com o que se passa, né? Então você tem essas mulheres negras que ou estão passando por uma travessia cheia de obstáculos. No conto, que tem o mesmo título que o livro, é até interessante, porque a personagem principal, ela meio que quer fugir da situação que ela tá, mas ela não sabe direito em direção a que ela está fugindo, né? Então tem um pouco dessa busca por algo que talvez ela sente que teve, mas que perdeu, né? Então tem essa questão da perda. E eu acho que isso se conecta muito também aos temas raciais, a questão da ancestralidade. Então, assim, é muito inteligente a forma como ele faz essa intertextualidade, né? Entre esses contos, com essas figuras femininas, essas mulheres negras, e com o enredo da Odisseia. Então, assim, são contos muito legais, né? Claro que tem uns que eu gosto mais que os outros, né? Esses dois são os que ficaram muito na minha memória. Próximo livro, pra também não me estender muito, O Rio que Me Corta por Dentro. A maioria dos livros que eu li esse ano são nacionais, o que me deixa até orgulhoso. Porque eu acho que a gente tem uma literatura muito rica e a gente tem que realmente dar força para literatura nacional para que cada vez mais autores consigam uma plataforma, consigam publicar, né? São histórias mais à nossa cara, se conectam muito com a nossa história. E, enfim, leiam. Além de livros de contos, leiam livros nacionais, tá? Então, O Rio que Me Corta por Dentro é o outro livro que eu li. Eu não sei se é o livro estreante desse autor. Eu sei que ele lançou outro recentemente. Não sei, eu vi no Instagram alguém falando que leu outro livro que não era esse. Eu não sei se o outro veio primeiro ou se esse veio primeiro. Mas eu gostei muito desse. Eu acho que a única crítica que eu faria é que ele é curto demais. Porque eu gostaria de saber mais, né? E também porque ele tem um enredo que ele avança e fica muito quente. Tem um mistério, né? Ele começa com um menino que é o Cícero, se eu não me engano. Acho que é esse o nome dele. E tem a situação do Cícero que ele é criado pelos avós, porque a mãe, ela mora na capital. Eu acho que ela mora em Fortaleza. Eu acho que é em Fortaleza que ela mora. E ele mora no interior cearense. Eu acho que é isso. Posso até checar depois. Mas checar agora, por que não? Só que eu nem sei em que capítulo vai estar, né? Vigiavam, cotidiano de cacimbas. Depois eu checo e coloco aqui. Mas enfim, tem essa dinâmica dela morar no litoral e ele no interior. Ele até tem momentos que ele tem muita curiosidade em conhecer o mar, porque a mãe sempre falava muito do mar e das águas e não sei o quê. Acho que até fala de levar ele pro Ano Novo, pra ver os fogos. Tem a lembrança disso. E ele fica falando do mar ter roubado a mãe dele, né? Então tem uma curiosidade e um ressentimento dos dois lados. Por quê? Ele é criado pelos avós e de vez em quando a mãe dele visitava bastante ele. E ela vinha com presentes, com essas promessas e papapá, só que tem um momento em que ela para de vir. E fica um pouco um mistério do porquê ela parou de vir. Ele fica com certa culpa, os avós acho que culpam a mãe, a relação entre os avós e a mãe não é muito boa, não sei nem se, não me lembro se tem a ver com o pai dela, pai do menino, né? E aí, esse mistério ele vai se desenvolvendo ao longo do livro, e o enredo, a escrita do autor, ele é até meio assim, bem direta e bem dinâmica, que você vai lendo e vai fluindo muito rápido, e as coisas vão ficando muito quentes, porque chega um momento em que acontece tanta coisa envolvendo esse mistério, porque o Cícero descobre uma coisa, aí ele começa a suspeitar de alguém, e aí coisas acontecem, pessoas talvez morram, enfim, não quero dar spoiler, mas eu acho que é isso que eu quero dizer, que as coisas vão ficando muito quentes, muita coisa vai acontecendo e coisas grandes, e o enredo acaba meio que subitamente pra mim, depois disso. Que o livro acaba e eu fico querendo saber mais, ou eu acho que poderia ter tido mais tempo para as coisas esfriarem, para dar mais respostas sobre como as coisas ficaram depois, né? Porque no meio disso tudo, tem esse mistério todo, e tem o filho do vizinho, eu acho que é vizinho, que é o Luzimar. Cícero e Luzimar, não é? Luzimar. Cícero e Luzimar, eles são muito próximos, e quando o Cícero perde... Não, assim, a mãe some, né? Aí ele se apoia muito nessa relação com o Luzimar, eles se aproximam bastante, né? Eram
bem próximos e ficam cada vez mais próximos, e à medida que eles vão envelhecendo também, eles vão descobrindo novos sentimentos. Mas o Luzimaya, ele vive numa casa que o pai, ele é muito, assim, é aquele tipo de ser humano que a gente não quer ter por perto, digamos assim. E o Luzimaya, ele tem muito medo, ele fica muito tímido, o Cícero é mais corajoso, e o Cícero também, ele tem uma figura que é uma professora da escola, eu acho, que é uma mulher trans, se eu não me engano. Então ele também tem essa figura um pouco que ajuda ele, que aconselha ele, até em relação a essa situação da mãe, né, e tudo mais. E, enfim, todo mundo meio que se envolve no mistério, e o Cícero e o Luzimaya, eles ficam meio que de... Quando acontece toda a confusão e as coisas ficam muito quentes, eles meio que ficam um contra o outro. E você também fica meio que tipo, ai, o que vai acontecer com eles? Como é que eles vão se resolver? Blá, blá. Enfim, o livro é muito legal, muito bom. É muito divertido, essa dinamicidade que a história tem. Só que é o que eu falei, as coisas vão ficando, assim, tão tensas, que chega um momento que você gostaria que tivesse essa distensão, né? Que as coisas ficassem menos tensas, você conseguisse relaxar e conseguisse ter um pouquinho de esperança pro futuro. Eu, pelo menos, senti falta desse esfriamento depois de tanto movimento. De novo também, assim, se você tá voltando a ler, ou se você tá querendo, depois de ler um calhamaço de 700 páginas, você pode ler um livro mais assim, tranquilinho. Eu acho que é muito mais sobre essa questão do mistério a ser resolvido e sobre questões de família, do que necessariamente sobre o romance entre esses dois meninos, né? Mas é sempre bom quando tem esse tipo de representatividade nos livros, né? E tem também um foco muito grande na relação dos dois. Seguindo em frente. Homens Elegantes. Homens Elegantes, inclusive, eu acho que é um bom livro pra você ler antes do Rio que Me Corta por Dentro, porque ele é meio que um calhamaço, nas 700 páginas, mas é um livro relativamente denso, né? Eu gostei muito do livro. Eu acho legal que uma coisa que até tá em uma das orelhas aqui, é que ele mistura tanto referências mais, digamos, eruditas, de clássicos da literatura, né, e coisas assim, com referências da cultura pop atual. Tem uma personagem, por exemplo, que ela é dona de um estabelecimento em que homens gays se encontram às escusas, que o nome dela é Madonna, né? E o vilão do livro, ele se chama Conde Bolsonaro. Então também assim, você entende um pouco que é um livro mais político e com um posicionamento mais claro. E o livro traz referências muito legais sobre tanto identidade, também quanto a importância da literatura, quanto a importância de opiniões diferentes. Então tem essa importância e tem esses temas que são trazidos e discutidos. É um livro que se passa final do século XIX, início do século XX, talvez. Você tem um espião que ele era um militar no Brasil, mas que era filho de portugueses, que nasceu no Brasil, alguma coisa assim. E aí ele descobre um contrabando de livros indecentes, né? Ele chega um navio cheio de livros com cenas explícitas e não sei o quê. E é um livro que foi completamente difamado, né? Que é infame lá fora. Aí aquilo é muito curioso e ele se envolve numa missão de descobrir a origem desses livros, o porquê desses livros. Tem todo um contexto político em que está Portugal prestes a ser invadido pela Espanha, porque complicações de não sei o que lá. E eles também têm uma situação que os portugueses estão contando com a ajuda dos ingleses nessa possível invasão. E aí suspeitam que o contrabando também esteja um pouco ligado a isso. Enfim, o mistério vai se desenvolvendo, né? Tem um mistério um pouco mais complexo. Mas no meio disso tudo, eu acho que esse livro se aprofunda muito mais no relacionamento entre os dois personagens principais, que você tem o espião e você tem também o padeiro, né? Então você tem um espião e um padeiro que eles meio que se conhecem e começam a se apaixonar. E eu acho que esse relacionamento traz muitas discussões interessantes e não são necessariamente ligadas à resolução do mistério.
O de sempre, né? Homens gays também merecem um espaço na sociedade, a violência que homens gays sofrem, a dificuldade de você conseguir falar com os seus pais sobre o seu relacionamento, junto com o mistério desse contrabando e papapá, que ele vai até em livreiros perguntar sobre, e aí ele consegue descobrir que faz tudo parte de um complô político muito elaborado. É muito divertido. Eu acho que o livro, ele por mais que às vezes seja denso e tenha uma linguagem mais erudita, talvez até para simular a linguagem daqueles tempos, né? Eu acho que ele é divertido. E ele também é muito dinâmico. Tem algumas cenas que é quase cinematográfico, né? É engraçado, né? Que ele coloca 2 blocos de textos assim, né? Na página. Vou ver até se eu encontro um exemplo. Aguardem. Ou pulem o vídeo até eu encontrar, né? Mas enfim, só um momentinho. É claro que quando eu tô procurando eu não encontro, mas acontece em vários momentos que tem uma cena de ação que tem muitas coisas acontecendo, e em vez de escrevendo tipo parágrafo por parágrafo, ele coloca concomitantes para realmente dar essa ideia de que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, que é paralelo. E até não sei qual é a estratégia do autor, meu Deus do céu, cadê? Ai, achei, graças a Deus. Que ele coloca assim, tá vendo? Eu sei que não vai dar pra ler, mas essa que é a ideia. Que aqui ele vai falando o que tá acontecendo numa peça, eu acho, que aí tem um ator lendo assim, falando as falas. E aqui tá o personagem principal meio que fugindo ou indo atrás de alguém que tá na plateia, que são os capangas do vilão e não sei o quê. Então, assim, tem essas cenas muito dinâmicas e eu não sei se a estratégia correta era lendo uma frase de cada bloco. Foi o que eu fiz e que eu achei bem legal, acho que deu essa dinamicidade. E parece eu consegui realmente ver melhor, enxergar melhor essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem essa dinamicidade, mas também tem muito humor. Essa questão do espião que namora um padeiro eu já acho que é muito engraçada. E também esse espião que é pra ser todo, né, assim, sério e tudo mais, quando tem a cena dele com a mãe que chega e aí ele vai falar com a mãe do relacionamento, acho que também tem um pouco de comicidade. Ele mistura também, assim, algumas cenas parecem que são roteiros de peças, né? Então torna a cena mais dramática, mais de uma forma cômica. Enfim, é um livro que eu gostei bastante. Tanto da forma que foi escrito, que tem muito experimentalismo, quanto do enredo. E acho que pode ser denso em alguns momentos. Teve algumas palavras que eu tive que procurar o significado. Mas, enfim, acho que uma das coisas legais também de você ler, de você descobrir essas palavras novas, mesmo que você... por exemplo, eu aprendi o que significa vicissitudes nesse livro, e aí eu fui ler Úrsula recentemente e tinha essa palavra lá e eu soube o significado, então não foi tão raro ou tão distante o uso dessa palavra de novo, mas realmente não é uma palavra que a gente usa hoje em dia. Tá, aí agora falar de um livro que eu já não gostei tanto e talvez não recomende tanto. No ano passado, ou no ano retrasado, eu li Wolf Song, que deve estar... Tá aqui. Eu li esse livro aqui. E eu amei esse livro. Esse livro é muito divertido, também adorei a escrita. O único problema desse livro é que você tem um menino de 15, 16 anos que conhece uma criança de, sei lá, 12... Não lembro o ano necessariamente. E aí é meio a mesma questão do Romeu e Julieta, né? Que você fica meio tipo... Eles vão ser um casal? Eles não são um casal enquanto a criança ainda tem 12 anos. Mas é uma coisa meio assim que, tipo, a criança já escolheu que ia ficar com o cara com 12 anos. Aí é meio... Tem essa questão. Mas o livro, no geral, ele é divertido. E começa mais como amigos que depois vão criando sentimentos, né? Então é uma coisa mais friends to lovers, né? Amigos para amantes. Só que essa é uma questão, né? Que é um pouco mais problemática. Mas é um livro que também é muito divertido, muito cômico. E... Enfim, gostei bastante. Aí eu fui ler a continuação, né? Que é dela que eu quero falar. Eu não sei o que aconteceu. Porque simplesmente eu fui cheio de expectativa pra continuação. E aqui você foca muito no Ox com o Joe. Ox e o Joe. E tem lobisomens, né? Por isso que tem um lobo aqui. E o Joe é um lobisomem, o Ox é um humano, aí eles se apaixonam e papapá. Só que aí tem uma coisa que acontece que faz com que o Joe tenha que sair momentaneamente da cidade para ir atrás de um cara que ameaçou o bando e não sei o quê.
Aí o Ox se sente muito sozinho e as pessoas que estão ali também se sentem abandonadas. A questão do bando, a relação deles é muito próxima, eles estão sempre meio que se abraçando e esfregando o cheiro um no outro para sempre reforçar esse laço. Então o laço meio que se encontra em risco quando o Joe sai. Enfim, todas as questões, mas você foca nesses dois. Aí nesse daqui se foca em um dos bruxos que aparece no primeiro livro, que era um personagem que eu gostava bastante, mas do bruxo com um lobisomem, que eles tiveram um relacionamento no passado, mas depois no presente deu ruim, né? Ao longo do tempo deu ruim, e aí você fica meio na dúvida se eles vão se resolver ou não. E meio que continua a investigação, porque o Joe ele sai, mas não tem sucesso na busca, só que ele volta. Aí eles meio que derrotam um mini-boss, só que ainda tem o boss pra derrotar, né? E esse livro meio que acaba da mesma forma, que derrota um mini-boss, mas ainda tem um boss pra derrotar. Só que, eu achei que, tipo... Não sei, eu não consegui me conectar tão bem com os personagens. Alguns dos diálogos ficam meio forçados demais, não foram tão naturais quanto o primeiro. Então algumas cenas ficou muito forçado pra ser engraçado, por exemplo, enquanto no primeiro livro simplesmente era engraçado. E você conseguia... Não necessariamente assim, eram diálogos realistas, porque mesmo que não seja realista, ainda pode ser um diálogo bem escrito e engraçado, né? Mas, não sei, pareceu muito forçado alguns diálogos. O Ox e o Joe pareciam personagens diferentes, eu não conseguia reconhecê-los. E eles ficaram muito apagados nesse segundo livro, o que eu entendo porque o foco era mais os outros dois. Só que me decepcionou um pouco, né? E... não sei. Eu acho que também o personagem que eles focam fica muito estereotipado. Que, ele é o esquentadinho. E o outro, ele é o calminho, romântico, silencioso. E fica muito nesses estereótipos direto. E a relação do bruxo que tem com 3 humanos, que é um bruxo que ele é o chefe de um lugar que você leva pra consertar carros. Ele é tipo um mecânico, mas eu não lembro o nome do lugar. Por favor, não me morda. Uma oficina de carros. Mas enfim, ele é chefe dessa oficina de carros. Aí tem esses 3 humanos que trabalham com ele. E aí, de novo, a relação entre eles parece que é muito forçado pra ser cômica. Eu não gostei. Não gostei. Eu achei que o primeiro livro estava muito melhor escrito do que esse segundo. Não sei se teve um prazo mais urgente, que a editora ficou no pé do autor e aí ficou botando pressão, sufocando o artista. Aí deu ruim. E ainda tem 2 livros. E todos os livros são dessa grossura. Aí me deixou muito xoxo. Não sei se eu vou continuar a ler, não. Me decepcionou bastante. E o terceiro livro ainda vai ser outro casal. Que nem são personagens que me interessam tanto. Aí eu tô meio... Vai ser a mesma coisa? Vai ignorar todos os outros personagens, focar só neles, aí vão forçar estereótipos. Aí não sei. Me decepcionei bastante. O outro livro também, eu gostei mais do que esse, não me decepcionou, mas ainda assim não gostei tanto. Porque ele parte de um conceito de, deuses gregos que existem, e aí eles vão narrando os eventos da Primeira Guerra Mundial. Esse é o conceito, né? Mas eu acho que a autora não precisava. Porque da mesma forma como, por exemplo, Evelyn Hugo, é um livro que eu amo, mas pra mim não precisava da Monique. Não precisava do intermédio da Monique, podia ser só a Evelyn. Aqui também não precisava desse intermédio dos deuses, podia ser só as histórias narradas. As histórias narradas são bem legais. Tem um casal que... Ai, meu Deus. Eu chorei no final desse livro, tá? Eu chorei no final desse livro, mas isso não necessariamente diz que o livro é perfeito e magnífico. Só que a autora realmente escreveu muito bem, um casal, e acontece uma coisa muito trágica. Mas que apesar disso fica tudo bem, eles ficam juntos, e, enfim, é aquele aperto no coração, né? Mas qual foi o problema? O problema é que nisso dos deuses narrarem, eu esperava que tivesse mais trejeitos dos deuses, ou eu esperava que, sei lá, eles estão narrando a Primeira Guerra Mundial, então todos os deuses vão aparecer e vão aparecer lados, né? Então vai ter Zeus, Atena de um lado, aí Poseidon e, sei lá, Afrodite do outro, e aí vão ter essas birras entre eles vão interferindo na guerra, que nem acontece em Ilíada, que você via os deuses interferindo na guerra em alguns momentos. Então eu esperava mais isso, essa participação mais ativa, já que esse era o conceito. Mas não acontece. Basicamente, você tem a Afrodite, Ares, Apolo e Hades.
Acho que são só esses 4 que vão relatando as coisas. E tudo faz parte de um tribunal improvisado, em que o Hefesto, ele flagra Afrodite e Ares num dos casinhos dele, né? Pra você que não conhece tanto mitologia grega, Afrodite é casada com Hefesto, e o Hefesto é o deus mais feio, assim. Ele foi lançado pela mãe das escadas do Olimpo, e aí ele ficou com muitas deformidades. Mas a Afrodite, que é a mulher, né, mais bonita e tudo mais, deusa do amor, se casa com ele, que é o deus da forja e papapá. Mas ela sempre vai tendo casos com o Ares, que é o deus da guerra, que também é o irmão do Hefesto. Todo né, uma treta aí, uma intriga familiar. Aí tá. Aí o Hefesto flagra esses dois num desses casos e prende eles numa rede da qual eles não conseguem sair. Que isso é uma coisa que realmente também acontece na mitologia. E aí ele vai interrogá-los, assim, sobre o que tá acontecendo, meio que querendo culpá-los e não sei o quê, papapá. E aí a Afrodite, ela vai explicar, vai querer se defender falando sobre a relação entre a guerra e o amor, né? Guerra, Adorável Guerra, eu acho que em inglês o título é Love War. Inclusive tá minúsculo, essa capa não é muito bonita não, né? O título tá minúsculo aqui. Mas enfim. Então é essa relação entre amor e guerra. E é isso o motivo dela pegar os deuses. É só pra realmente brincar com essa relação entre amor e guerra. Pra mim é isso. Mas eu achei que gerou expectativas que não foram cumpridas. Até porque o foco são os personagens, os mortais. E assim, tem pequenas coisas da Afrodite. Eu fiz isso daqui pra essa pessoa fazer aquilo dali e set the mood, né? Criar o clima ali. Mas aí, meio fraco. E aí o Apolo vai falar de um outro cara que é talentoso no piano e que está envolvido no... Como é que fala? O boom do jazz americano e papapá. Mas assim... Não sei, eu esperava mais. Talvez como leitor de fantasia, eu tenha ido com expectativas de leitor de fantasia, de você... Ou leitor de Percy Jackson, né? Eu como leitor de Percy Jackson, eu fui com expectativas de leitor de Percy Jackson, ou leitor de Ilíada, né? Enfim, eu gosto dessas histórias que misturam mitologias, e eu realmente espero uma participação mais ativa, né, da mitologia. E aí eu não tive tanto nesse livro. Mas é um livro bom. Eu gostei, como eu falei, eu chorei no final, é emocionante. E também trata sobre... com esse personagem, né, que ele é um artista, um musicista do jazz e tal, que ele vai pra guerra, também fala sobre o papel dos negros americanos na Primeira Guerra, do racismo que eles sofriam e papapá, então é bem interessante. Mas é isso, né, meio meh. Outro que é meio meh, mas que também acho que vale a pena, que esse também tem mitologia, né, mitologia nórdica. E aqui a mitologia nórdica é bem presente. Aí você vai falar, né? Pô, Lucas, aí você tá querendo demais, né? Porque no outro você reclamou que não tinha mitologia suficiente, aí nesse você vai reclamar que tem mitologia demais? Qual é? Né? E o problema não é esse, é porque eu acho que... Quer dizer, o problema é... o problema é justamente esse. Eu acho que foca tanto na ambientação, na atmosfera e nos mitos, né? Que vai entrelaçando os mitos e papapá. E que é muito legal, eu gostei da leitura. Só que chega um ponto que você fica... E aí? Vai dar em quê? O que vai acontecer? Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa, mas o que vai acontecer? E aí, quando de fato acontecem as coisas, é meio que tipo... Só? Eu acho que é um enredo mais parado, foca muito nessa personagem. É mais introspectivo, acho que a própria capa talvez dê um pouco essa impressão. Que você foca nessa figura mitológica, que talvez seja uma figura que você não pensa. Você pensa mais, sei lá, mitologia nórdica, você pensa em Thor... Pensa em Loki, até por causa do filme, né, do Thor, né? Talvez você pense nessas figuras, em Odin. Mas aqui você tem uma bruxa que ela tem poderes de prever o futuro. E o Odin quer muito que ela revele uma profecia. E ela se recusa a revelar essa profecia. E ele tem um pouco de medo da profecia. Então ele mata essa bruxa 3 vezes. Mas ela não morre de fato, né? Porque mitologia. Aí... ela vai recomeçar a vida e ela já não se lembra muito sobre quem ela é. E ela vai recomeçar a vida num lugar isolado, que a princípio é um lugar qualquer, mas aí você vai vendo que não é um lugar qualquer. E ela vive nessa casa, assim, meio que escondida do mundo. Aí ela é descoberta por uma gigante, a Skadi, não sei se estou pronunciando certo, que a Skadi é fenomenal.
maravilhosa, tá? Pra mim, esse livro poderia ser só sobre ela e as Cadi, mas não é. No meio do caminho entra um Loki. O Loki, na verdade, ele entra muito antes. Eu acho que ele é uma das figuras, porque o Loki é essa figura meio espião duplo, né? Duas caras. Ele faz as coisas... Ele cria problemas e resolve o problema depois, né? Entre os deuses, assim. Entre o Asgard, os Arcadianos. É muito legal, muito imersivo, você aprende muito sobre mitologia. Talvez em alguns pontos você tenha que... Eu não achei não, mas talvez em alguns pontos você pode ter que pesquisar algumas coisas da mitologia para entender o que está acontecendo. Talvez, mas eu acho que a autora, ela cria uma situação imersiva o suficiente para que você consiga entender só pelo livro, né? Mas assim, ela não vai falar, Loki é o deus do não sei o quê, Thor é o deus do não sei o quê. Eu acho que não tem nem... Talvez tenha um apêndice, né? Deve ter um apêndice. Tem um apêndice, com os lugares e tudo mais, né? E as figuras. Então você pode consultar o apêndice. Mas no livro em si, ela vai citando os nomes como se fossem personagens. Aí você vai conhecendo através do que acontece na história. Mas eu acho muito bom o trabalho que ela faz. Eu só gostaria de um enredo realmente mais... Porque as coisas demoram muito pra acontecer. Sei lá, na página 250 que acontece alguma coisa. Um pouco diferente do... Peraí. Do Rio que me corta por dentro. Que esse daqui foi muito rápido, muito dinâmico e talvez pudesse ter uns momentos de pausa e papapá. Aí esse daqui é o oposto. Que é um pouco parado, lento e poderia ter momentos de mais gás, né? Mas eu ainda gostei mais desse do que esse. Na verdade, não sei. Eu gostei muito dos dois, mas eu acho que esse daqui me prendeu mais, eu me conectei mais, eu quis saber mais. Tá, aí temos agora um livro que tá sendo a sensação do momento, né? Eu acho que na Flip foi o livro mais procurado, que é da Socorro Acioli, né? A Cabeça do Santo. Ela tem até outro livro, que é um cavalo marinho, aqui na capa, e ele é azul, mas eu não li e também não lembro o título. Mas esse livro daqui, ele é até uma jacket, né? Eu gosto dessa capa aqui também. Esse livro, assim como O Rio que me corta por dentro, se passa no interior, né? Se passa no sertão nordestino. Não sei se é um lugar específico. Talvez eu tenha pesquisado, mas eu não me lembro, né? Ela fala o nome das cidades, o nome dos lugares, mas eu não sei se são lugares reais ou fictícios inspirados, né? Mas eu até acho que a Cabeça do Santo é uma coisa que realmente existe. Mas aí eu também não sei a fundo. Mas sobre o livro em si, eu adoro a escrita dela. Ela tem uma escrita muito única. E é uma escrita legal, envolvente. Porque muitas vezes quando você vai ler um livro... Por exemplo, eu não sei se eu conseguiria distinguir muito bem a escrita dessas duas, tirando a atenção aos detalhes talvez nessa, e aqui uma descrição maior talvez dos personagens, mas isso vai muito também do tipo de gênero, né, que aqui é mais fantasioso o universo, e aqui é mais o romance entre os personagens, né, então tem muita descrição dos sentimentos e dos personagens. Aí eu não sei, tipo, eu consegui detectar uma escrita muito única na Socorro, até no Raven Song. Não no Raven Song, isso daqui foi muito ruim. No Wolf Song tem uma escrita muito única do autor que dá pra reconhecer. No Itamar e também no Samir Machado de Machado, no Homens Elegantes. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse livro ele tem uma escrita muito boa. E eu acho que a escrita é o ponto mais forte desse livro, né? Porque o enredo em si é até interessante essa proposta de um enredo mais... Como posso dizer? Não sei se fluido ou aberto, porque muitas vezes quando você vai ler um livro, ele se foca em cumprir um enredo fechadinho, né? Então você tem o início, em que acontece algum problema, algum conflito se inicia. Então, no caso do Rio que me corta por dentro, você tem a mãe que some, nunca aparece mais. Você tem o meio que as coisas vão se desenvolvendo, o menino ele vai investigando o que aconteceu, vai coletando pistas, digamos assim. E vão ter os subenredos também que vão se desenvolvendo, e no final ele vai descobrir a verdade. Então é um enredo fechadinho, que as coisas vão acontecendo. No caso da Cabeça do Santo, eu digo que é mais fluido e aberto porque as coisas vão meio que acontecendo. Meio como na vida, né? As coisas vão acontecendo. E chega um ponto que o enredo, que em tese seria o principal, ele fica meio que... como eu posso dizer? Ofuscado. Talvez seja a palavra. Porque você basicamente tem um cara
que ele tá fazendo uma travessia pelo sertão, depois que a mãe dele morre, pra encontrar o pai, pra tirar satisfação, pra se vingar do pai. Ele não tá indo pra motivos amorosos e amigáveis. O pai, ele tem essa impressão de que ele abandonou a mãe, porque a mãe, ela engravidou dele e foi expulsa pela família por ter tido uma gravidez fora do casamento, enfim, essas coisas. E ele tem o endereço da avó dele. Então ele vai lá, ele atravessa o sertão e ele vai até meu Deus, a casa da avó. Eu até não sei se o endereço ele sabe que é só a avó ou se ele acha que também vai encontrar o pai ali. Mas ele atravessa, ele chega nessa cidade meio que fantasma, tem poucas pessoas vivendo, é muito deserto, tem casas abandonadas, casas em mau estado, né? E aí... Ai, perdão, muito pelo de gato. Aí atravessa o sertão, né? E chega nessa cidade e encontra a avó, só que quando ele toca a campainha, né? Tem um portão em volta da casa, a avó não deixa ele entrar. A avó fala pra ele ir seguir uma trilha ali, que ele vai encontrar um abrigo em outro lugar, mas é um abrigo assim, tipo uma caverna, né? Ou um abrigo que não é uma casa. E aí quando ele faz isso, ele é atacado por um bando de cachorros, assim, ele se machuca e ele se refugia num lugar que a princípio ele acha que é uma caverna, mas na verdade é a cabeça de um santo, né? Gigante, que tem uma estátua, assim, num morro, que tem o corpo do santo casamenteiro, eu acho, Santa Antônia. E aí cai, a cabeça rola e fica ali, abandonada. Aí ele tá dormindo nessa cabeça do santo e ele tá machucado, ele tá, enfim, tendo que se recuperar da viagem, porque ficou muito tempo sem beber água, sem comer, né, etc. E... tá acabando a bateria. Então, rapidinho. E aí o que acontece é que ele tá nessa cabeça do santo e ele começa a ouvir vozes dentro da cabeça do santo, que são mulheres rezando para o santo casamenteiro sobre o amado. Entre essas vozes tem inclusive uma voz que parece estar cantando em português, mas ele não consegue detectar as palavras exatamente, né? Principalmente porque são muitas vozes. E tem um cara um filho de alguém, que mora lá há mais tempo, e que ele tá mijando dentro da cabeça do santo, e ele descobre que o cara tá lá. Aí o cara meio que fala... eu não me lembro a interação exatamente, mas ele meio que faz um acordo com o menino pra o menino não falar que ele tá lá, para ele também não falar que viu o menino... Ele não tava mijando, ele tava vendo revistas. Talvez ele estivesse vendo revistas indecentes, né, tirando satisfação. Enfim, aí eles meio que criam uma amizade nesse subterfúgio mútuo ali, né? Nessa descrição mútua que um não fala do segredo do outro. Só que aí ele revela pra esse menino das vozes que ele escuta. Ele pergunta, você escuta as vozes quando você tá aqui, não sei o quê? E o menino meio que duvida dele. E aí, meio que pra provar pro menino que é verdade, pra ele não achar que ele é maluco, ele vê que ele reconhece que uma das vozes é sobre pessoas que estão nessa cidade fantasma. E eles conseguem fazer com que essas duas pessoas, elas se encontrem e se casem, né? E vira um fenômeno, vira uma notícia. E aí a história vai meio que se desengrigolando. Vai se desenvolvendo daí, né? A cidade, ela começa a atrair muita gente de muitos lugares, começa a ser povoada, abre até um cinema na cidade, enfim. Então a história, ela vai meio que andando, entendeu? E aí você fica... Mas e aquele enredo ele procurar o pai, não sei o quê, papapá? Isso não é esquecido, isso no final é explorado. Mas é tanta coisa que vai abrindo, tantas pontas assim que vão se abrindo... E que vão sendo todas resolvidas aos poucos, mas é meio esse enredo fluido, né? Que as coisas vão acontecendo. E até chega um momento que, assim, ele começa a chamar tanta atenção pra cidade, que tem gente que não quer que a cidade tenha tanta atenção, e aí se vira contra ele. E essa voz que ele escuta na cabeça, que tá cantando, que acha que é português, mas não sabe se é português, também tem todo um subenredo envolvendo isso. Enfim, então... Tem muitas subtramas, é um enredo mais aberto, assim, o que não é um problema. É uma coisa que eu até gostei no livro. O que eu não gostei no livro é que, talvez porque tenha tantas coisas que são abertas, no final todas elas são meio que resolvidas por uma conveniência. Então ele acaba tendo que sair dessa cidade, por exemplo. Não vou entrar em detalhes nas circunstâncias, eu não acho que isso é um grande spoiler. Mas aí ele meio que descobre tudo que ele precisa descobrir
em um número muito pequeno de páginas e porque ele vai num lugar que aí ele descobre duas coisas ao mesmo tempo, sabe? É meio... Muitas coincidências vão se acumulando. E aí, não sei, isso é uma coisa que eu não gostei tanto no final do livro. É que eu achei que as coisas se resolveram meio que por sorte, em alguns momentos. Até depois eu fiquei tendo uma reflexão se aquilo era proposital ou não, se isso tinha a ver com a mensagem do livro. De, enfim, coincidências da vida, né, que acontecem. Mas, no geral, é uma coisa que eu não gostei tanto. Eu não sei o quanto de bateria me resta, mas eu ainda tenho 3 livros aqui que eu gostaria de falar, mas pode ficar para um próximo vídeo. Também o vídeo já tá meio longo. Se você curtiu, por favor, deixe um comentário, né? Curte o vídeo, que ajuda. Se inscreve aí para os próximos. Vou deixar aqui também nas sugestões, ou já deixei em algum outro momento, para vocês verem os vídeos anteriores, falando de alguns dos livros que são os meus favoritos, né? E me digam aí se vocês gostariam de uma resenha mais detalhada, por exemplo, do Cabeça do Santo, ou do Homens Elegantes, né? Que por mais que não, pelo menos eu não vejo muita gente falando sobre esse livro, eu acho que é um livro muito legal e que tem muita coisa pra falar, que eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre ele sem problema nenhum. Bom, é isso. Beijocas, até a próxima, enquanto eu resolvo a bagunça da estante e a bagunça da minha vida.